Senhoras e senhores, quem conta um conto, não desconto. Olá, sejam muito bem-vindos. Dos caríssimos e ilustres aos desprovidos cidadãos, muito obrigado por me receberem nas vossas orelhas. O que vos proponho aqui hoje é relatar-vos os eventos da manifestação da Habitação e Clima que se sucedeu no passado sábado em Lisboa, da sua sociedade e o ecossistema particular, muito para além do que já estão cansados de saber, que não deu em nada e que o Chega foi lá e felizmente de lá foi embora. Mas muita coisa se passou em consequência de ser muita gente em pouco espaço. Acredito eu que tenha sido essa a razão da presença do Chega, pôr fim ao ajuntamento em trânsito. Ora, julgo então ser da maior pertinência transmitir-vos o relato dessa tarde, do espaço esotérico da manifestação e esse ecossistema social que a maior parte dos portugueses desconhece. É o que vos tenho para oferecer. Então, nessa tarde linda de verão, que hoje em dia estica até ser janeiro, que é, em parte, o motivo pelo qual estamos aqui, e porventura até, fruto de alguma insolação, ouvi gritar pela minha própria voz: paz, pão, saúde, habitação. E a maneira como roça o hino do PSD, da paz, pão, povo e liberdade, é muitíssimo significativo, mesmo que não quando não parece. E nem acho que sejamos todos eleitores do PSD. Eu sei que nunca fui, muito menos partidários aos Jotinhas, já que os partidos voavam as suas bandeiras lá na retaguarda, para os quais destaco a presença, em particular, de dois partidos muito singulares e os quais recomendo a conhecerem melhor. O Volt, o Partido Europeu, e, meus senhores e senhoras, declaro-me já um europeísta e, se me perguntassem como assim, prontamente vos respondo: num sistema presidencialista e federal. E o LIVRE, o meu partido favorito, o único verdadeiramente à esquerda e não marxista, adoro-os de amor, mas mais haviam e já lá vamos. Porque, como vos estava a dizer, esta parecença com o hino do PSD dá-me uma perfeita analogia de micro-ondas, é só aquecer. Ou, se fosse artista, dir-vos-ia que era uma peça ready-made. Ora, como não sou, demonstro-vos que o PSD não é muito diferente do Islão, e o Sá Carneiro é uma espécie de Maomé enjeitado, e todos os líderes e barões do PSD têm a sua interpretação do Corão, tipo os ayatollahs. Na Madeira, por exemplo, a interpretação dominante foi a de Alberto João Jardim, mas, tal a qual como o Islão, além das questões de interpretação, há também a ter em conta questões regionais. O Alberto nunca colaria no continente, muito menos como presidente. E, falando em presidentes, o Corão do Estoril bem tentou, mas nunca chegou a agarrar no centro de Lisboa. Já em Belém faz furor. Que esse efeito de conquistar de baixo para cima, só mesmo o Corão do Oeste andaluz, porque na história tudo se repete. E isso é uma ideia que eu adoro. Faz do secretário-geral das Nações Unidas, o Sr. Guterres, o Afonso Henriques desta analogia. Nós para o estrangeiro mandamos sempre o melhor. E também não é só a esquerda que faz ocupações. A direita democrática, infelizmente, ocupa erroneamente o título de social-democrata em Portugal. Ou seja, ambas são sectárias e ocupam coisas que não são deles. E o incauto cidadão, que inadvertidamente se cruza com quem se manifesta, primeiro, está mal. É a minha inabalável posição que ele também devia estar lá no meio da molhada, não por obrigação, mas por motivação e cidadania. Mas independentemente disso, como vos estava a dizer, ou melhor vos dizendo, se um turista mal informado se cruza com esta manifestação, ficará confuso se não se cruzou com as marchas de Santo António fora da época. Tal é o desfilar de incontáveis grupetas, umas diante das outras, à frente da cabeça da retaguarda, o primeiro dos partidos da manifestação, o PCP. E lembre-se que eles vão no fundo do desfile, não estava a fazer quaisquer outros pressupostos a dizer que eram a cabeça da retaguarda, mas adiante. E como no jogo um cidadão culto, informado e até tenho uma opinião formada, sigo em frente. O que eu busco são inéditos e novidades para vos mostrar as ideias dos grupos e dos cidadãos, que os partidos são um animal à parte que a gente vai conhecendo. Deixemos-nos para lá. E tal não espanta que, fechando então a retaguarda, o último dos grupos da frente, viesse um movimento, para mim, muito pouco apelativo, onde uma senhora brandava umas coisas do tempo do 25 de Abril e entrega-me o primeiro panfleto da tarde, que, entenda-se, são uma espécie de colecionáveis nas manifestações. E dizia ele para mim: viva o PREC, o período revolucionário em curso. Li eu, para ter a certeza que não era o PREC do Montenegro, mas é mais uma coisa que é tal e qual com o PSD. Mas o PREC deste é ver se consegue ganhar as europeias e arranjar maneira de prometer uma maioria bem larga, se não for absoluta, porque quanto menos liberal nesta equação, melhor. Porque nestas circunstâncias é quando o Corão do Montenegro passa ao próximo estágio de crença, que será quando o Montenegro
tirará o Sá Carneiro fora do alçapão para nos vender que o crédito dele é interpretação direta e inadulterada, mas ajustada ao seu tempo, e que só ele pode levar isto para a frente. Por favor, leia o folheto informativo. Em caso de persistência dos sintomas e incapacidade de reformas estruturais ou qualquer sinal de social-democracia, culpe pelo governo anterior, a oposição, o governo seguinte, o presidente, a conjuntura e o mundo. Em caso de Santana Lopes, por favor, consulte o seu médico. Bom, se calhar não é tanta a sobranceira quando dizem que são o partido de todos os portugueses. Mas adiante. Sei que não é companhia que aprecie e, de grosso modo, conheço-lhes as cassetes e, de preco na mão e com o bloco pelas costas, preparo-me para acelerar o passo e ver quem se segue. E então vejo os mais verdadeiros, caricatos e infinitivamente criativos e encantadores cartazes. Vejo um que me informa do artigo 65 da Constituição. A mim dá-me graça. Era mentira quando foi escrito, porque é que não deveria ser agora? Mas e olha, quando mais isso não, vejo um destes grupos que vou estando cognoscente das suas causas e ações. E no caso foi até o primeiro que conheci. O do referendo à habitação, que já assinei faz muitíssimo tempo e fizeram ali uns muito lindos e impactantes postais e motivos alusivos ao monopólio, mas tudo muito bem feitinho e escolhido com imenso bom gosto. Desde as cores aos adereços, para estes vai o prémio da direção artística. Mas foge-me a atenção quando vejo o primeiro dos ilustres desta tarde, a Joana Pérez, que desde já, e com a maior inveja do seu talento vos confesso, tem imensa graça e uma entrega única. Contudo, será possível que esteja na manifestação como infiltrada, uma contra-manifestante, porque no fundo, acabar com a crise da habitação é estancar não só uma hemorragia criativa, mas também uma possível fonte de rendimento. Então, para abandonar estas suspeitas, e refletindo na qualidade desta Joana, lembro-me de uma outra, a Marques, e desde logo lembro-me do que me disse um colega amigo lá do circo. Que o Ricardo Araújo Pereira é o SLB da comédia em Portugal, disse ele. Mas se assim é, a Marques é como o Porto, é tal e qual o SLB, só que é mais pequenino. Só que, se esta ilustre tivesse nesta manifestação, seria bem difícil de encontrar, segundo se consta. Já o glorioso rap far-nos-ia falta, com a sua estatura, à falta de casas, às vezes um telheiro para proteger do sol, já não era nada mau. E com umas ombreiras à vegeta, nos ombros deste senhor, já se faria sombra para uma família de 4 ao nível do chão, 2 de cada lado. Em suma, que se nacionalizem os ombros dos cidadãos acima do 1,90 m, que com o aquecimento global e a torre diária do sol, chegará o dia em que não discutiremos ciclovias, mas sim sombrovias, onde os cidadãos poderão caminhar à sombra sem ter o desconforto de segurar uma sombrinha e muito menos cozer o cérebro dentro de um moné. Sei que roça a escravatura, mas pelo menos que é verde, é. Mas por falar em quase escravidão, uma pergunta que me surgiu é que durante todo o percurso da marcha foi quase infindável a quantidade de MDs, de indostânicos, vulgo monhés, Deus Nosso Senhor me perdoa, mas não sei como lhes chamassem que ninguém se ofenda. Mas esses, que se cruzaram connosco, ora parados na rua ou debruçados nas janelas, com cara de quem não está a entender um chaveiro do que está a passar. Ora, pergunto-me, se no meio de tanta inclusão houve alguém a tentar puxá-los para a manifestação. Sei que em português com eles é mentira, e em inglês mesmo assim é arranhado, mas está a 1000, ou seja, qual for o nome da língua deles, de cada um deles, que eu não tenho a menor ideia de quais sejam, mas imagino que não sejam fáceis. Mas ainda assim, são um dos grupos no centro do furacão e na maior parte das vezes nas condições mais escandalosas. Se bem que fizeram como os portugueses, notem esta inclusão às cegas. Ou ficaram em casa, ou ficaram a ver passar. Mas, não muito mais adiante, cruzo o olhar com um cartaz que segurou no topo de um semáforo, de onde se lê Morte aos Ricos. E tem a sua graça, que uma coisa que se nota facilmente pelos grupos e organizações que se movem nesta manifestação é que me parecem ser uma maioria de esquerda que assina pela cartilha marxista. E também nisto é como a direita, uma matiz de cores, uns radicais e outros não, mas em suma, a esquerda marxista é aquela que eu não subscrevo, por 3 princípios básicos. 1. Eu quero mais do que aquilo que eu preciso. 2. A liberdade de eu não querer. E 3. A liberdade de eu querer outra coisa qualquer. Mas o que me dá graça, neste carinhoso e inócuo cartaz, é dar espaço àquele lindo jogo de espelhos em relação aos extremistas que se fará sentir nos próximos dias, dependendo de quem publica a notícia. Porque ainda no outro dia, um dos da extrema-direita disse para que quem quisesse ouvir que quem ensina coisas do género nas escolas deveria ser morto. Aqui, em vez desses, são os ricos. É coisa de extremista, desejar mal a quem se ama menos. E eu não sou extremista nenhum, pelo contrário. Sou um centrão tão moderado que até concordo com António Costa em algumas coisas. Ora, veja-se. Ainda aqui há uns tempos, disse ele que a habitação era uma questão da responsabilidade municipal. E eu concordo plenamente. Mas, para cada apupo que fazemos ao Costa, é um moedas que passa de fininho. Somos nós, os lisboetas,
governados por uma interpretação do Corão que se queixa das maçadoras de longas quando lhe fazem oposição, coitado. E ainda garante que são lisboetas todos aqueles que cheguem e que se fixem em Lisboa assim logo à cabeça. Ó Soutor Carlos, sabemos que você não é de cá, mas também não precisa de fazer toda a gente que não é de cá seja de cá só para se sentir menos suspeito. Os melhores cumprimentos. Ainda por cima com uma alfacinha isto é uma coisa que arrelia. E desenganem-se que nem é por riqueza nem propriedade que sou contra o cartaz. Mas imagine-se que me sai na rifa uma herança inesperada. A esse ponto seria eu o rifado, a minha cabeça a prémio nesta quermesse pelo infortúnio de ter uma sortezinha para variar. Mas nisto, a marcha interrompe-se para os lados da Portugália. E o que vejo eu ali, senão um salsicha que está exatamente na mesma frequência que eu, a ferver à torreira do sol e não quer dar nem mais um passo que seja. Mas aí batem as grandes diferenças entre os cães e a gente. Se eu venho por ideais e paixão, o caniches vem de arrasto. Pois, mas ele tem algo que todos nós, os outros como eu, não temos. Quem os leva ao colo. Mas por enquanto, deixa a marcha prosseguir o seu caminho e arrede-me onde estou. E vejo outro ilustre, senão para qual o meu espanto vem no topo de uma pick-up a bombar música de intervenção, ora estrangeira, ora best-of de Abril. E lá ia o Diogo Faro, o influencer patrono de todas as boas causas sociais. Se fosse eu, o catavento moralista, apontaria a ironia de levar uma pick-up para o meio de um protesto climático, ou que vale tudo para chamar a atenção, mesmo que seja em estrangeiro ou outra vez arroz, como se não houvessem nem opções nem novidades. Parece que Zeca sim, mas garota não. Escaguei, andei e pelo Zeca até subiei. Agora, não me façam é vir para a rua gritar. Posso não morrer de amores, mas as suas ações têm resultados. E tanto as deste, como todos os outros, são comendáveis. Em particular, a senhora que eu lá vi, que já ia bem para lá de pranha e desfilava connosco, de ombro a ombro, sem incidentes. Talvez devesse o deputado Filipe Melo pôr olhos nisto. Quando se venha bem, ninguém é posto nem em perigo, nem de parte. E então, quando esse não, vejo outro cartaz que me chama a atenção, que a habitação é saúde mental. E se por um lado não é o slogan mais mobilizante, a falta dela é de facto de levar à loucura, que só assim se explica a confusão entre a Decathlon e a Remax, para quem está prestes a ir à Decathlon comprar um T3 para assentar arraiais na vila de Santa Apolónia, essa linda comunidade local que floresce debaixo do viaduto. Mas uma coisa é certa, tem ótima centralidade e os acessos são imbatíveis. Mas entretanto, a marcha marcha e eu, com ela, marcho. E esta se cruza com umas imobiliárias na quais se deixaram umas belas reviews e umas medalhas de bom serviço na vitrine, para todos saberem como são membros valiosos e estimados da comunidade e comércio local. Assim como passámos também por um ginásio, aparentemente vazio, já que todos os funcionários estavam cá fora para nos ver passar. Mas convenha-se, com 50 graus à terreira do sol e no calor humano da agitação e protesto, podemos saltar tanto o malhar como a sauna. Certamente. Já a banhoca, recomenda-se que fique na mesma, não vá o cidadão cheirar a verão. Acerco-me então daquela que parece ser a mais forte e mobilizadora das iniciativas, a vida justa. Nas manifes das casas já são habituês, até eu já lhes conheço os slogans, e se tivesse que declarar uns campeões destas marchas, seriam eles definitivamente. Contudo, há um detalhe, uma ironia da vida, que é quando a inclusão cria alienação. E se juntos estamos fortes, não se está juntos já me é mais estrangeiro. Eu, no topo da minha soberba centralista, cheira-me que é coisa do subúrbio. Não exatamente representativo da maioria dos portugueses. Mas lá fiquei eu, pela maioria do meu tempo, a seguir em segredo a minha marcha de eleição. Mas por quem protestar? Há muito andar e há muito gritar, tem que haver hidratar. A quando uma breve paragem para comprar um refresco, ali vejo. A mais ilustre destes ilustres, qual não é o meu espanto, a Rita Blanco. E confesso-vos que é a primeira vez que vejo a tia esquerdalha todos os portugueses. Pela qual me nutro a maior das admirações, mais a mais assim, à distância da vida real. E também é a minha satisfação que julgo que não haverá mais manifestação. Certamente aquele encontro havia escorrido de mim para fora toda a bilis que me restava, mas prossigo e quando dou por mim, pensei até ter encontrado uns pares meus. Ali eu, no meio de tanta gente vestida de preto, pensei ter encontrado uns gogós. Certamente aqui por razões parecidas com as minhas, porque este protesto é também pela ecologia, a não esquecer, não é só as casas, e por mim, juntos salvávamos os salgueiros. Para eles, certamente a árvore mais gogó que a gente tem para oferecer nas nossas paisagens. Para mim, é mais só pela casca. Serve para fazer as aspirinas que eu preciso tomar. Também foi o granel que armaram a tarde toda. Mas não era exatamente. Desvendei eu, graças aos meus enormes poderes de observação, e pela cara dos senhores bófias mascarados de jogadores da NFL,
que estes são da Antifa e que eu, estando de preto e tão perto, corro o risco de ser tido como parte do grupo. E se no barulho das luzes algum deles dá um peito com barulho marado, eu estou mesmo a jeito para apanhar. E isso é uma coisa que eu tendo a evitar. Mas eles, como vão todos cheios de tesão pela Praça da Figueira afora, o que é que eu faço? Atraso o passo. Daqui já falta pouco até ao derradeiro destino no Rossio. Mas parece que, à semelhança da bilis do meu protesto se ter esmorecido, também o protesto coletivo, a força da marcha, vá, parece esmorecer perante a força inabalável de duas curvas. Se uma matou o Senna, as duas mataram a cena. Ainda assim, lá vou eu, acerco-me e escuto. E quando julgava já ter ouvido um bocadinho de tudo, redondamente me enganei. Que a melhor parte de ficar a ouvir a vanguarda de microfone na mão é que nunca sabemos do que estar à espera. E desta vez, o brinde no meu Happy Meal foi ter alguém a citar o Amílcar Cabral. E foi nesta altura também que o meu bingo, o meu cartão de protesto, estava quase completo. O bingo estava no papo. Mas falar no Amílcar Cabral é uma maneira incrível de unir o Tuga, não fosse ser completamente o oposto. E por mais nada senão que, se a gente não se agarra ao comunismo de cá, quanto mais ao de lá. Mas pronto, para revezar o camarada do camarada Amílcar, veio alguém que me pareceu querer fazer o protesto ser mais dinâmico e animado. E por breves momentos, a cantiga fez-se, ora no feminino, ora no masculino, à vez, tal e qual as cantigas da antiga propaganda de género na primária no meu tempo. Mas tendo em conta tanta inclusão, perde-se a ironia da distinção dos géneros binários numa marcha deste género. Mas há coisas que não têm como, saem sem pensar. Dou-lhes de borla. Mas diante do Dona Maria, prosseguem-se os representantes e bem-falantes. E às horas tantas, subiu ao palanque uma das ativistas climáticas que esteve envolvida nos mais recentes protestos que fizeram do Duarte Cordeiro, o Marcho das Bolas Verdes, e da entrada da FIL, uma vagina menstruada. E infelizmente a coisa podia ter corrido melhor. A infeliz realidade é que sou um tubo igual aos outros. E se vem uma mulher falar em tom de quem vem ralhar, pouco dá para lidar. E esse deve ser o ónus do pouco sucesso das mulheres na vida política portuguesa. É como na vida real. Se vêm para ralhar, a gente já não consegue ouvir. Ou melhor dizendo, ouvir a gente até consegue ouvir. Torna-se imperceptível. Tem um daqueles à laia de banda sonora do Batman. E se desganiçarem então, as desgraçadas? Ficamos com o momento na memória e perde-se completamente a mensagem. Mas eu tenho quase a certeza que na maior parte eu concordei. Mas não posso é jurar. Mas sejamos sinceros também. Eu até percebo que venham a ralhar. Se falam de mansinho, ainda menos caso se lhes faz. Mas olha, a biologia dá as horas e com tanta hidratação precisava de purgar. Fui então a um restaurante fast food. Fui, mas claro está, tudo para permanecer dentro da hora da manifestação, que eu fui lá à revelia da propriedade privada desta multinacional bilionária. E tinha uma câmara até, ora vejam o meu risco. Fiquei eu à porta do WC a fazer a fila sem código para entrar, mas lá entrei, na saída do anterior. Para os outros não sei. Isto para mim, se não é uma ocupação, eu não sei. Eu estou a fazer a minha parte. E à saída, ouço um chaval, um black que lá trabalhava, a chamar pelo 913. E senti logo ali uma enorme satisfação pela integração. Estamos em Lisboa, afinal de contas, e este lisboeta já está mais do que embranhado. E eu estou de confiança redobrada. Depois da minha parte estar feita, retorno à praça. Mas nem tudo está como eu tinha deixado. Salvo seja. Há agora uma outra pick-up. Mas esta está a tocar arte techno, e caso não seja arte techno a dominação correta, quero ao caro ouvinte fazer a gentileza de me corrigir. Que como estava a bombar e eu estava a gostar, e gostava de encontrar. Estava bom o som. Mas se há coisa que o techno tem de bom, é como aquilo que ele tem de mal. Dificilmente tem ideologia e este não é o local. Mas pronto, longe da tenda eletrónica e mais perto do palco principal, vejo e ouço cantar a Garota Não. Para minha plena satisfação, que nem sabia que era suposto acontecer. E se há coisa que lhe é comentável foi ter criado a antítese do a mulher alta para mim não me convém. Não quero andar na rua com o escadote de ninguém. E não são nada escadotes. E se fossem, não faz mal nenhum, que eles podem aparecer nos reclames à mesma. É só afastar o plano. Mas ao mesmo tempo que é bom matar a parvoíce desta música, assim com o sufoco, não posso mentir. Que adoro o estupor da lenga-lenga, e sinto medo e um bocadinho de culpa de andar a trautear a música se estiver distraído quando estou a trabalhar e se alguém me apanha, cancelado. Mas pronto, contudo, daí a um depois que me pareceu menos do que um breve momento, foi substituída por um moço que a acompanhava. Um músico de protesto marxista do Brasil,
E o que se perde na ironia desta paisagem, o marxismo do outro lado do oceano, mas de costas para o Dom Pedro IV. E eu, a olhar para o teatro, noto: bingo. E ainda me dizem que ainda há tempo para a luta livre, mas quando entendo que é mais punk do que Rei Mistério, sou vencido pelo desgaste e só penso se ainda haverá um sítio entre aqui e a Praça do Comércio onde possa pedir uma bica se o funcionário me responder "An expresso, what else?" E lá se termina a coisa. Perante umas últimas intenções, medleys de posições e promessas de continuação no mês que vem, grita-se: a luta continua. E não mentem, continuará e eu continuarei também, quer para lutar, quer para vos contar. Mas com tanto sectarismo, com o marxismo a dominar o associativismo e politização da esquerda, causas de importação nas bainhas mais estreitas da sociedade e cada um com a sua grupeta, sem dúvida que a coisa se dilui, perde a força, abranda e por mais que continue, a luta continua, cada um com a sua, sempre cada um na sua. E só quando estivermos mais juntos, unidos, e o Tuga se sentir chamado e compelido a participar e que não lhe seja nem banal, nem inútil, e em vez de se sentir alienado e desconexo, saberemos o próximo número do Euromilhões. 24, 31, 25. Qual será o próximo? Com cordialidade e gentileza me despeço, Albano Urbano.